Olá, meus queridos. Estou gravando essa videoaula só para tirar algumas dúvidas que nesse último exercício que vocês fizeram surgiram. Qual a diferença entre essas fórmulas estruturais apresentadas aqui? Entre a primeira, a segunda e a terceira. Então vamos analisar a primeira fórmula estrutural. Nós temos aqui entre um colchete, um CH2. Isso quer dizer o quê? Que esse 4 aqui está fazendo uma distributiva, ou seja, está multiplicando esse CH2. Ou seja, 4 vezes 1 dá 4 carbono. Então, eu tenho 4 carbono aqui. E 4 vezes 2 eu vou ter 8 hidrogênio. Então, eu tenho 4 carbono e 8 hidrogênio. Então, fica de que forma? Então, 4 vezes 1 tem 4 carbono. 1, 2, 3, 4 carbono. E 4 vezes 2 vai dar 8 hidrogênio. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 hidrogênio. Então, quando eu tenho a cadeia principal, dentro da alguma parte dela aparecer um colchete, dessa forma aqui, e tem um número multiplicando aqui do lado de fora, ou seja, está indicando quantos CH2 eu vou ter ali na cadeia. Então, essa cadeia carbônica aqui, ela ficou com exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, é um ácido hexanoico. Agora, qual que é a diferença dessa segunda estrutura com essa primeira? Essa primeira aqui, quem está em parênteses é o CH2, multiplicado por 4. Já nessa outra aqui, eu tenho um CH, e do lado dele eu tenho, abre um parênteses, CH3, fecha parênteses. Quando isso acontece, isso quer dizer que esse CH3 aqui é uma ramificação desse CH. Então, fica desta forma. Eu tenho aqui o primeiro carbono, que é esse aqui. Aqui tem o CH, aqui está o CH. Nesse CH, eu tenho um CH3. Tá certo? Aí continua o CH2 e CH3. Então, essa estrutura eu tenho um 2. Lá no carbono 2, eu tenho um radical, que é um metil. Fica 2-metil-butano. Já essa estrutura de baixo, que é a terceira, eu tenho o carbono 1. No carbono 2, eu tenho aqui uma ramificação, não é? No carbono 3. No carbono 4, então C2H5. Se é C2, quer dizer que tem 2 carbono mais 5 hidrogênio. Então, é um etil, que é 2 carbono, é um et. Então, etil. No carbono 6, eu tenho 2 CH3, ou seja, eu vou ter duas ramificações CH3. Então, ficaria dessa forma aqui. No carbono 1, eu não tenho nada, está aqui carbono 1. No carbono 2, eu tenho o CH3, que está aqui, então está aqui o CH3. No carbono 3, eu não tenho nenhuma ramificação. No carbono 4, aqui um C2H5. C2H5, 3 mais 2, 5. E no carbono 6, eu tenho 2 metil. Tá? Então, como que chama essa estrutura? 4 etil, 2, 6, 6 metiloctano. O que é uma cadeia principal? Então, a cadeia principal é aquela que contém a maior quantidade de átomos de carbono em sequência. Ou seja, é a sequência que tem maior a quantidade de átomos de carbono. Então, vamos ver alguns exemplos. Observando essa fórmula estrutural aqui abaixo, nós temos aqui já circulado em preto, e circulado em vermelho. A que está circulado em preto, ela contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono em sequência. A que está circulado em vermelho, ela contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono em sequência. Ou seja, a cadeia principal não é aquela que tem maior quantidade de átomos de carbono? Então, aqui contém 7 átomos de carbono. Aqui está circulado em vermelho. Então, quer dizer que essa parte aqui desse CH2 e CH3 é um substituinte, que é uma ramificação, um etil. Aqui, outro CH2 e CH3 também é um substituinte, que é uma ramificação. E aqui, outro substituinte, que é uma ramificação, um metil. Vamos ver mais um exemplo. Observando essa estrutura, nós temos aqui essa parte da cadeia e essa outra parte aqui da cadeia. Então, como é que eu vou saber qual que é a minha cadeia principal? Então, é aquela que contém a maior quantidade de átomos de carbono em sequência. Então, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui só tem 5 átomos de carbono em sequência. Agora, vamos contar da direita até a esquerda.
Então, a da ponta direita aqui, começando aqui pela ramificação, pela insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Agora vamos começar pela parte saturada, que não tem a insaturação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Ok. Tá, mas agora, qual vai ser a minha cadeia principal? É a parte que tem a insaturação ou a parte da cadeia que não tem a insaturação? Então, quando acontece da minha cadeia principal conter insaturação, a minha cadeia principal sempre vai ser aquela que contém a insaturação. Tá? Ou seja, ou ela esteja no início, igual vai estar aqui, ou ela que esteja na menor posição possível. Okay? Então, a minha cadeia principal vai ficar da seguinte forma. Vai se contar ela, ou seja, ela vai ser a partir da insaturação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Ou seja, o nome dessa cadeia seria 3, aqui eu tenho um etil, né? Então 3-etil, octa, 1-eno, ou octeno, né? Porque a insaturação está no carbono 1. Então, octa, 1-eno, ok? Espero que com essa explicação eu tenha sanado algumas dúvidas que ficou aí na resolução dos exercícios.